Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida, na sua casa. Você que nos dá o prazer e privilégio de acompanhar-nos através das redes sociais. Hoje antecipamos a nossa escola bíblica, que seria amanhã, e antecipamos para o dia de hoje, 7 de abril do ano de 2020. De sorte que iniciamos a revista do nosso segundo trimestre da escola bíblica, que tem como tema a Igreja Eleita, baseada na carta aos Efésios. De sorte que nós convidamos a todos vocês, a partir de agora, para estudarmos a lição de número 1, que tem como tema Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Esta lição de número 1 tem como texto áudio: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1 e 2. A verdade prática diz o seguinte: a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe da nossa lição de hoje, ela está inserida na carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2, e também está inserida em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, do versículo 1 ao versículo de número 7. Portanto, como em todas as nossas escolas bíblicas, nós temos 3 objetivos específicos a alcançar para com a lição propriamente dita. Na lição de hoje, o primeiro objetivo a ser alcançado é apresentar a autoria e a data da epístola. O segundo objetivo a ser alcançado com a nossa lição de hoje é identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. E o terceiro objetivo a ser alcançado dentro da nossa lição de número 1 do segundo trimestre é explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola de modo geral. Portanto, nós queremos trazer já a introdução da nossa revista, quando na primeira lição nos propõe o comentarista, o nosso querido pastor Douglas Batista, que é o nosso comentarista da revista neste trimestre. Ele é o presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB e é líder da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal. Então, o pastor Douglas Batista, a quem trago também o meu apreço, a paz do Senhor, e tenho certeza que dentro dos seus muitos estudos, a fim de que pudesse chegar a esta lição e as lições de um modo geral da revista, certamente vai trazer algo bastante especial e esclarecedor a todos os alunos que estarão sendo enriquecidos, edificados através das Escrituras Sagradas. Pastor Douglas também tem um doutorado em teologia e licenciado em filosofia, e é ele o nosso comentarista. A introdução diz o seguinte: a epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida diária cristã, ou de nossa vida cristã. Muito bem, eu quero, na oportunidade, poder dar início à nossa lição propriamente dita, quando o ponto 1, o tema do ponto 1 é autoria e data. Nós temos 4 subtópicos desse ponto e que nós queremos, na oportunidade,
dentro do tempo que nos é proposto, nós queremos poder assim minimizar qualquer dúvida e esclarecer algumas coisas quanto à questão da autoria e da data que esta carta fora escrita. Autoria é o primeiro subtópico. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando a sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, era o seu nome hebraico. Saulo era o seu nome hebraico. Mas também ele era conhecido como Paulo, conforme Atos 13:9, que em hebraico Saulo significa solicitado, e provavelmente uma homenagem a Saul, que também era da sua tribo, da tribo de Benjamim, o primeiro rei de Israel que pertencia à mesma tribo do apóstolo Paulo. Já Paulo significa, dentro do linguajar romano, ou seja, do linguajar do Ocidente, como homem pequeno, né? Ou então pequeno. Paulo pequeno é o significado do seu nome. Portanto, queridos e amados irmãos, a autoria da carta aos Efésios é de Paulo. Paulo, na verdade, ele escreve 13 epístolas e uma suposta. São 13 epístolas e supõe-se que a carta aos Hebreus também fora escrita por ele. Então, vejamos bem que o autor da carta aos Efésios é o apóstolo Paulo e é uma carta escrita da prisão, assim como outras cartas que veremos no decorrer da lição, ou seja, no item 3, no subtópico 3, nós vamos ver algumas outras cartas que Paulo também escreveu da prisão. É por isso que é chamada de Epístolas das Prisões, né? Onde ele estava preso, domiciliado em Roma, e dali ele escreve estas cartas. Efésios é uma das tais. O subtópico 2, nós vamos ver a assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo e ele nunca se identifica como Saulo. Provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico, conforme Romanos capítulo 11 e versículo de número 13. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica com a ressalva pela vontade de Deus, isto é, não escolhido pelos homens. Eu quero me deter um pouquinho nessa expressão pela vontade de Deus. Nós precisamos analisar duas coisas importantes dentro deste quesito, pela vontade de Deus. Primeiro, porque existe hoje no mundo atual, e em especial no presente século, muitas pessoas que têm o desejo, que têm a vontade de exercer um ministério, de exercer alguma coisa dentro desse aspecto, né? Nós precisamos compreender que Deus é quem chama, que Deus é quem comissiona. O próprio apóstolo Paulo vai escrever aos Efésios, dizendo que cada um deve ficar na vocação em que foi chamado. Eu sei que existem muitas pessoas desejosas, e a Bíblia, o próprio Paulo vai dizer que quem deseja o episcopado, excelente obra almeja. Agora eu preciso compreender entre desejar e ser chamado, entre ter vontade humana e ser a vontade divina. É algo que eu preciso realmente salientar neste momento, visto que nós, infelizmente, temos algumas pessoas que, por ter vontade de exercer o pastoreio, de ter vontade de exercer o santo ministério, acabam, na verdade, metendo os pés pelas mãos, por não compreenderem a vontade divina para as suas respectivas vidas. E que é algo que todos nós precisamos estar realmente compreendendo e discernindo dentro da questão em si, que é o que Paulo deixa isto bem claro, que ele não fora chamado
por sua própria vontade, pelo seu próprio desejo, mas ele é categórico em deixar explícito para todas as gerações e para nós no presente século que ele exercia o ministério apostólico pela vontade de Deus e não pela vontade dos homens. Porque o que acontece é que as pessoas gostam de atalhos, gostam, na verdade, de espertezas. A lei de Gerson acaba, às vezes, adentrando este mundo, que gosta de levar vantagem em tudo. Esta é a lei de Gerson. E as pessoas, apesar de terem vontade, acabam querendo ter vantagens, ou seja, quer pastorear porque de repente não tem um emprego, porque de repente acha, entre aspas, que isto é mais fácil, é algo que realmente não vai lhe demandar esforço físico, pensando ele que, na verdade, adentra por um caminho tortuoso, um caminho embaraçador, prejudicial à sua própria vida e prejudicial à vida de quem, porventura, vai seguir uma pessoa que não tem realmente a vocação e o chamado para exercer o pastoreio. Portanto, é importante que compreendamos esta realidade. Outra questão dentro daquilo que Paulo explica pela vontade de Deus é aqueles que de repente são chamados, são comissionados, são vocacionados e têm medo de exercer o chamado, têm medo, na verdade, de vivenciar esta chamada na sua vida. Você não pode deixar de entender que o apóstolo João é categórico também em nos ensinar que o amor lança fora todo medo. Portanto, são dois extremos que precisamos realmente estar vivenciando, ou seja, analisando de uma forma bem explícita. O primeiro é entender que ter desejo e ter vontade não significa que é a vontade de Deus, que é o que Deus deseja para a sua vida. E o outro é a vontade de Deus para as nossas vidas e de repente eu colocar escusas ou eu não aceitar o desafio para exercer o chamado e a vocação para a qual eu fui chamado. Então Paulo, quando escreve, e a sua assinatura apostólica é deixar claro para as pessoas que ele escrevia não pela vontade humana, mas pela vontade divina, pelo chamado divino, porque Deus, o Senhor, o chamara para executar a missão para a qual lhe fora proposto. O terceiro subtópico da nossa lição é que uma epístola da prisão, ou seja, tanto a epístola aos Efésios, como a epístola a Filipenses, como a epístola a Colossenses, como a epístola a Filemon, ambas foram escritas da prisão e por isso chamada de cartas da prisão. Então vejam bem, essa carta ela foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso e domiciliado em Roma. Portanto, ele declara no capítulo 3, versículo 1, diz: o prisioneiro de Jesus Cristo. É preciso que a gente entenda essa expressão, o prisioneiro de Cristo ou o preso do Senhor. Muitas vezes ele se utiliza nas suas cartas na prisão por essa questão. Primeiro, para mostrar para toda a irmandade e para tantos quantos porventura pudessem ler os seus escritos que Paulo, ele era um preso porque Deus achou melhor conduzi-lo dentro desta premissa, porque ele estava muito mais protegido do que ele indo de livre e espontânea vontade, ele estaria em grande perigo, já que era perseguido e as pessoas queriam matá-lo, porque ele pregava o Cristo do Senhor, as verdades eternas. E Deus achou por bem conduzi-lo a Roma como um preso. Ele era um preso do Estado, apesar de não ter cometido crime algum,
de não ter cometido nada que desabonasse a sua conduta cristã ou a sua conduta de homem da sociedade. Ele não era um marginal, ele não era um preso comum. Era claro que ele está dizendo: eu sou o preso do Senhor, eu estou aqui pela vontade de Deus, eu estou aqui porque Deus achou por bem. Ou seja, esta foi a porta que Deus entendeu a fim de que pudesse trazer, eu tivesse tranquilidade de não ser atacado, de não ser, na verdade, conduzido a uma situação que trouxesse prejuízo à sua integridade física. Portanto, ali da prisão, ele podia escrever, ele podia pregar, ele podia anunciar as verdades eternas sem que ninguém lhe causasse qualquer dano. Por isso que ele escreve: eu sou o preso do Senhor. Foi Deus que me trouxe aqui, foi o Senhor que me permitiu. Não cometi nada que desabonasse a minha conduta. Ele fala também de uma outra forma, que é o embaixador em cadeias. Ou seja, as prisões, a prisão de Paulo, na verdade, lhe concedeu a oportunidade de anunciar verdades e de escrever verdades importantíssimas, principalmente na questão doutrinária, visto que a própria carta aos Efésios, os 3 primeiros capítulos, é voltada exatamente para as questões doutrinárias. Assim como muitas outras cartas paulinas, nós temos o dorso da igreja cristã no sentido de doutrina. O apóstolo Paulo foi quem foi conduzido, foi quem foi usado por Deus para transmitir estas doutrinas, esclarecendo-nos de tal forma para que compreendamos algo tão importante e necessário para trilharmos o caminho da fé. Portanto, queridos e amados irmãos, esse embaixador de cadeias, então, indica que era uma carta enviada do cárcere e que, por essa razão, ele integra o rol das epístolas da prisão, redigida aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Então, Efésios é uma carta escrita da prisão. O quarto subtópico do primeiro ponto, de autoria e data, nós vamos agora falar sobre a questão da data. Ou seja, de acordo com Atos, após realizar as 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, conforme Atos 28 e 30, entre o ano 60 e 62 depois de Cristo, ou AD, ou seja, Anno Domini, ou seja, depois de Cristo. As coisas que aconteceram antes de Cristo, a gente faz a simbologia AC, que é antes de Cristo. E as coisas que aconteceram após a vinda de Cristo sempre são escritas DC, depois de Cristo. Então, a partir desta premissa, a data provável da redação da epístola aos Efésios ocorreu entre os anos 61 e 62 depois de Cristo. E Tíquico foi o seu portador, conforme Efésios 6 e 21. Então, aqui está a data, a autoria, a autenticidade da carta, a assinatura apostólica, e que mostra verdadeiramente para todos nós a importância da mesma e como a mesma foi escrita, para quem foi escrita, a fim de que possamos ser edificados para a glória do nome do Senhor Jesus. Portanto, nós vamos para a síntese desse tópico primeiro, que diz que o apóstolo Paulo é o autor da carta aos Efésios e sua data de autoria se dá por volta dos anos 61 e 62 depois de Cristo, durante a sua prisão em Roma. Então vamos para o nosso ponto 2. O nosso ponto 2 vai tratar dos destinatários da carta, onde diz o seguinte: a cidade de Éfeso é o primeiro subtópico. Assim como o primeiro tópico, nós encontramos também 4 subtópicos dentro do ponto 2. A cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se num centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore
com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Aproximadamente uma cidade maior do que Juazeiro do Norte, hoje no estado do Ceará. E Juazeiro do Norte está aí beirando os 400 mil habitantes. Então tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Um anfiteatro, na verdade, era como um estádio de futebol, assim como o nosso presidente Vargas aqui em Fortaleza. Então era um anfiteatro, onde acontecia muitas situações no anfiteatro. Então próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena, onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Então, os destinatários da carta propriamente dita aos santos em Éfeso e aos fiéis em Cristo. É tanto que no capítulo 1, o versículo de número 2, Paulo é categórico em dizer: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. No versículo 1 ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Aos santos automaticamente está direcionando aos judeus, propriamente dito, e aos fiéis em Cristo, aqueles convertidos que vieram de nações gentílicas, em especial os gregos, que eram helenistas e que tinham convertido-se ao Evangelho e que estavam firmados na palavra do Senhor Jesus. Então, esta carta era destinada tanto aos judeus cristãos, como também aos prosélitos, ou aos novos convertidos, que haviam ali entregado as suas vidas ao Senhor Jesus e que precisavam de ser alicerçados através das Escrituras, através de uma palavra que pudesse realmente gerar no coração deles paz, tranquilidade, edificação e fortalecimento para que eles pudessem prosseguir na sua vivência cristã. Então, a cidade de Éfeso, conforme já foi lido aqui para todos vocês, ela fundada no ano aproximadamente 1050 a.C., e era realmente um porto marítimo, hoje atual Turquia, lá no mar Egeu, e que ela detinha realmente uma força muito grande, o seu comércio muito badalado, e que também havia algo realmente na sua rua principal, que era pavimentada de mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. E isto era algo que chamava a atenção da cidade. Era algo requintado, era algo que era chamativo e que ali existia. A religiosidade em Éfeso é o segundo subtópico do ponto 2, que diz o seguinte, que a cidade abrigava o templo de Ártemis, ou seja, de Diana, a Diana dos Efésios, conforme era chamada, que era a deusa da economia da cidade, dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Queridos, é importante que a gente possa frisar um pouco acerca deste ponto, visto que hoje nós vivemos em um país um tanto quanto místico, e além de ser místico, acaba na verdade havendo uma religiosidade e um tradicionalismo religioso muito grande. Lá em Éfeso não era diferente. Havia uma lucratividade na cidade, e a lucratividade era exatamente por causa da idolatria, por causa da Diana dos Efésios, a deusa da fertilidade que era adorada, que era idolatrada por todos os efésios e que era fonte de lucro para muitas pessoas da cidade. E a mensagem paulina foi exatamente combatendo sobre essa questão da idolatria.
o que é um ídolo e o que vem a ser um ídolo, o que é que pode ser traduzido em um ídolo. É tudo aquilo que tira, na verdade, Deus de primeiro lugar na sua vida e na minha vida. As pessoas podem idolatrar, barro, pedra, ouro, prata, podem idolatrar qualquer coisa feita pelas mãos dos homens e acaba, na verdade, tirando a glória de Deus. Se é uma coisa que Deus abomina nas Escrituras, é a idolatria. Deus não aceita a idolatria. A mensagem bíblica para tantos quantos porventura leem as Escrituras Sagradas, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, o Senhor foi categórico quando Moisés, que escreve este livro, ele diz: ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Moisés escreve que não deveria ser feito ídolo algum, em hipótese alguma, a fim de que o Senhor Deus fosse representado pela ação e por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz em cada uma de nossas vidas. Deus seria representado pelas nossas atitudes, pelo nosso caráter, pela nossa vida e que a liberdade que vivêssemos, como também a forma de vida, o estilo de vida que nós trilharíamos, deixaria isso bem claro, a fim de que as pessoas pudessem entender que Deus transforma, que Deus trabalha e que Deus realiza maravilhas na vida de todo aquele que nele crê. É por isso que a mensagem joanina 8:32 é categórica em nos dizer: se crerdes na verdade, a verdade vos libertará. Portanto, precisamos abandonar a idolatria. E foi a mensagem paulina em Éfeso, foi que os efésios abandonassem a idolatria. O que eles estavam vivendo era uma idolatria e que estava prejudicando as suas respectivas vidas. Podia estar trazendo uma lucratividade. E esse é um dos grandes problemas. As pessoas acabam que, às vezes, por terem recursos diante de uma situação desta natureza, não querem se libertar de tal prática. Mas a mensagem do Evangelho, o bojo dela, o principal elemento é a mensagem transformadora, libertadora, a fim de que tenhamos um novo nascimento, que é novo pensar, novo agir e novo falar. Então, vejam bem, a economia da cidade dependia exatamente dos milhares de turistas que ali se achegavam. Nós temos hoje no país e no mundo muitos lugares idólatras, muitos locais que na verdade as pessoas visitam com o intuito de uma idolatria desenfreada. As pessoas esquecem de que Deus é o Senhor, de que Deus é o Salvador e de que Deus é aquele que transforma a vida de todo aquele que porventura nele vier a crer. Pastor, talvez você possa me perguntar, por que então que as pessoas vivenciam tal situação? A Bíblia é categórica em dizer que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas. Infelizmente, Satanás, que é o Deus deste século, ele acaba enganando, ele acaba ludibriando, ele acaba, na verdade, deixando que as pessoas vivenciem tal prática. Lembro-me quando Saulo ainda não entendia o chamado, a vocação, não entendia a mensagem do Evangelho. Fez-se necessário ele poder, o Senhor falar com ele no caminho de Damasco, conforme Atos 9. E após a sua conversão, ele fica cego. Escamas, aleluia, ficam nos seus olhos. E ele só passa a ver 3 dias depois. De sorte que ele passou a ver após a mensagem de Ananias e a oração do mesmo. Quando o mesmo ora por ele, as escamas caem. É assim o Evangelho. O Evangelho tira as escamas dos olhos daquele que porventura está vivendo a idolatria, está vivendo de forma dissoluta, está vivendo de forma contrária, está vivendo de forma que não é a vontade de Deus para as nossas vidas.
Nunca esqueça que a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é gloriosa e abençoadora. E a vontade dele é que todos os homens sejam salvos, crendo no Evangelho e no sacrifício vicário de Cristo Jesus, que no Calvário deu a sua vida para nos resgatar de todo o pecado. Terceiro item, ou terceiro subtópico do ponto 2. A igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo do Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Quero também pausar um pouco nessa questão. Que de repente as pessoas acabam que se utilizando desta prática, desta situação. Entenda que em nenhum outro lugar mais se vê Paulo utilizando-se desta premissa de lenços e aventais. Logicamente que para aquela ocasião, para aquele momento, para aquela situação, e por não ter, na verdade, a igreja do Senhor Jesus presente em todos os lugares, ele orava. O importante não era o lenço e o avental, o importante era a oração daquele servo, a oração daquele homem de Deus, a oração daquele que se posicionava dentro de parâmetros bíblicos, cristocêntricos e teológicos, de sorte que nós não encontramos respaldo bíblico para que venhamos dar continuidade a esta prática. O texto está aqui, para aqui, e tão somente aqui, para aquele momento. Então, às vezes acontece de muitas pessoas se utilizarem de determinadas práticas que a Bíblia não nos dá o direito de poder assim fazer. Não. O que acontece é que as pessoas esquecem de ler a Bíblia no seu texto, no seu contexto, fazendo uma exegese correta, para que não venhamos nos perder, nem tampouco gerar uma heresia ou uma prática que a Bíblia Sagrada não está a nos autorizar. Portanto, Deus usou Paulo poderosamente na igreja, e a igreja cresceu. A igreja cresceu ao ponto de que ele não conseguia dar conta da mesma, e ele utilizava-se desta situação, naquele momento, naquela situação. Portanto, é importante que nós precisamos ser igreja. A importância aqui é da igreja ser luz, é da igreja brilhar, é da igreja dar o testemunho, é da igreja ser realmente igreja. Nós estamos, no presente momento, tendo a oportunidade de ser a verdadeira igreja, visto que os nossos templos estão fechados, mas a igreja não fecha. E se a igreja não fecha, que sou eu, que é você, é preciso que agora, de dentro das nossas casas, tenhamos ações específicas, ações de fé, ações onde realmente demonstremos que o Cristo do Senhor vive na nossa vida, que nós não esmorecemos, que nós acreditamos, que nós confiamos, que nós verdadeiramente estamos dentro de parâmetros bíblicos e acreditamos em um Deus que cuida e vela para cumprir a sua palavra. Então seja igreja, igreja que brilha, igreja que evangeliza, igreja que se utiliza das redes sociais, que usa o culto doméstico, que lê a palavra, que jejuma, que consagra, igreja que entende que a palavra da fé é poderosa para quebrar fortalezas, para destruir fortalezas, porque nós temos armas poderosas em Deus. E se você tem armas poderosas como Paulo, que se utilizou da mensagem, que se utilizou do evangelho, que levou o evangelho aos Efésios,
trazendo a eles a liberdade, trazendo a eles a oportunidade de crer e de se arrepender dos seus pecados, você também, nós também, no presente momento, podemos nos utilizar de todas as formas, a fim de que possamos levar o Cristo revelado, ressurreto, salvador, transformador aos corações daqueles que precisam. Acredito piamente que o bom Deus irá fazer maravilhas através da sua vida. Outra coisa interessante que aconteceu na igreja de Éfeso é que a igreja foi tão forte, foi tão operante, foi tão gloriosa, que Paulo, na verdade, levanta homens de Deus, homens que foram enviados para outras localidades, como missionários e pastores, para que pudessem verdadeiramente conduzir a igreja. A verdadeira igreja é aquela que faz discípulos. Costumo sempre dizer que ovelha gera ovelha, pastores gera líderes. Portanto, a gente precisa estar na vocação em que foi chamado para que a gente possa fazer com que a igreja de Jesus, ela avance, ela prospere, conforme declara Atos 12, 24, quando o Dr. Lucas declara que a igreja do Senhor crescia e se multiplicava. E como é que a igreja cresce e se multiplica? Ela cresce quando nós avançamos como igreja, quando somos a verdadeira igreja, quando brilhamos como igreja, quando evangelizamos como igreja, quando adotamos o evangelho bíblico, ortodoxo, puro e simples. É assim que a igreja de Jesus vai perdurar, vai vencer e vai suplantar toda e qualquer adversidade. Portanto, a igreja em Éfeso também tinha grandes líderes da igreja que passaram por ali, como, por exemplo, Apolo, que ministrou e foi instruído por Priscila e por Áquila, como também Timóteo foi designado para pastorear aquela igreja, o apóstolo João, e segundo Irineu, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja de Éfeso, uma igreja que teve líderes e pais da igreja e que fizeram daquela igreja uma igreja sólida, uma igreja edificada e uma igreja que foi igreja e que vivenciou o evangelho como precisa ser vivenciado. Portanto, nós vamos para o quarto subtópico, que fala sobre a saudação epistolar, a saudação da epístola paulina aos Efésios, que diz o seguinte, que a saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Ora, queridos e amados irmãos, vamos entender sobre esta questão da graça e da paz, do cumprimento da epístola, quando Paulo diz graça e paz. O que é a graça? É a vontade de Deus. Né? É a vontade de Deus. É a lei da liberdade que nos libertou. É o favor imerecido. E a paz é o resultado da salvação. A paz é o resultado da salvação. Ou seja, ele traz graça, favor imerecido, e esse favor imerecido, que é a salvação em Cristo, gera em nós a paz. A paz que tranquiliza a nossa alma, a paz que nos dá direcionamento até o trono da glória de Deus, a paz que nos reconcilia com o Pai, a paz que verdadeiramente Ele traz para cada uma de nossas vidas, porque graça é a causa da salvação e paz é aquilo, na verdade, que a salvação traz para todos nós. É o resultado da mesma para cada uma de nossas vidas. É importante salientar aos queridos irmãos sobre três tipos de paz. Três tipos de paz. Nós temos a primeira paz, que João capítulo 14, versículo 27, ele deixa bem claro: deixo-vos a paz,
a minha paz eu a dou, e não a dou como o mundo a dá. Ou seja, a paz do mundo é aquela paz quando tudo está bem, as pessoas estão todo mundo bem, tranquilo. Mas quando as coisas estão tudo ruim, o mundo perde paz. No caso do cristão, o Senhor Jesus diz, eu dou a minha paz. É a paz em todos os momentos. Pode estar chovendo canivete, o Senhor dá paz, o Senhor transmite paz. A palavra do Senhor é a paz. Jesus é o príncipe da paz. Ele transmite esta paz ao seu e ao meu coração. O segundo tipo de paz está em Romanos capítulo 5, versículo 1. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja em Roma e diz, sendo, pois, justificados pela fé, tendes paz com Deus. Paz com Deus. É o segundo tipo de paz. Quem está com Deus tem paz. Quem está com Deus tranquiliza o seu coração. É aquilo que declara o salmista no Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre a terra, serei exaltado sobre as nações. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, esteja com Deus, esteja na paz com Deus e tende paz em Deus. O terceiro, melhor dizendo, tipo de paz, está em Filipenses capítulo 4 e versículo de número 7. Quando o apóstolo Paulo diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Talvez você possa dizer assim, pastor, que paz é esta, que excede todo o entendimento, que eu não entendo, que eu não compreendo, que o apóstolo está dizendo que não há uma compreensão humana para poder chegar-se à mesma, já que ela excede ao entendimento. Como é que eu posso, na verdade, chegar a uma razão disso aqui? Queridos, esta paz é para ser desfrutada, não é para ser entendida. Desfrute a paz. Desfrute essa paz que excede todo o entendimento. Tranquilize o seu coração, tranquilize a sua alma. Existem coisas que não são compreensíveis na Bíblia e que precisam ser abraçadas por fé. Então, abrace por fé esta paz que excede todo o entendimento e que as pessoas não entendem. Por quê? Porque o mundo está em guerra e você está tranquilo. Hoje pela manhã eu visitava uma irmã e fui orar por ela. Eu fui fazer uma oração na sua casa. Eu saí de lá com meu coração jubiloso, eu saí de lá com meu coração tranquilo. Sabe por quê? Porque ela estava muito tranquila, ela estava muito em paz. Havia uma paz tão profunda na sua alma que ela disse para mim, pastor, está tudo bem, está tudo tranquilo, estamos isolados, mas nós não estamos isolados com Deus, nós estamos aqui em casa, todo dia a gente ora, a gente todo dia lê a Bíblia, a gente todo dia clama, a gente todo dia louva, eu me reúno com os meus 2 filhos e juntos aqui a gente chora, a gente se reconcilia e a gente fica na presença de Deus. É exatamente a paz que excede todo o entendimento. O mundo pode estar aflito, pode estar angustiado, pode estar vivendo as mais densas trevas, mas o meu e o seu coração está tranquilo em Deus para a glória do nome de Jesus. Que a paz que excede todo o entendimento possa estar agora na sua vida, neste momento, para a glória do nome de Jesus Cristo. Portanto, está aqui finalizado o segundo ponto. E a síntese desse tópico 2 é: a epístola é considerada uma carta circular dirigida às igrejas da Ásia, a começar pela cidade de Éfeso, o centro político, comercial e religioso da época. Glória seja dado o nome de Jesus para todo sempre. Eu peço só um pouco de calma, de paciência dos irmãos, vamos tomar um pouco de água nesse momento. Vamos para o nosso terceiro e último ponto. O propósito da mensagem desta carta. Ponto 1. Nós temos 2 itens, 2 subtópicos nesse ponto.
O primeiro é o propósito da mensagem propriamente dita. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras cartas de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. No capítulo 1, do versículo 20 a 22, ele deixa isso bem claro. E ele deixa esses irmãos que vêm do mundo helênico que eles estejam claros sobre aquela questão de que Deus, em hipótese alguma, ele aceita ou ele permite que venhamos a viver esse tipo de vivência. Ou seja, magias, bruxarias, astrologias, né? E essas coisas, horóscopo, sabe? Olha, o Senhor Jesus não precisa disso, você não precisa disso, em hipótese alguma. O Senhor não precisa de ciências humanas, apesar de que Ele utiliza-se da mesma para poder certificar-nos de suas verdades absolutas. Mas Ele quer que nós compreendamos essa verdade e não estejamos voltados para esse tipo de coisa. Há muita, por exemplo, no nosso país, em especial no Brasil, há muito espírito de pagelança, sabe? Pessoas que têm medo de gato preto, que não passam debaixo de escada, sexta-feira 13, e tantas outras coisas bobas, tolas, né? Situações, visto que nós temos origem indígenas no nosso país, e nós temos uma série de cultos afros, né? E que acabam, na verdade, colocando na mentalidade das pessoas, né? O médium, não sei mais o que, aquele tem corpo fechado, aquele tem corpo aberto. Queridos, em Cristo Jesus, nenhum mal chega à nossa tenda. Em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Paulo deixa claro em Coríntios, segunda carta de Coríntios 5:17, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo em nossas vidas. Entenda que os 3 primeiros capítulos da carta aos Efésios são doutrinários. São doutrinários, bem doutrinários mesmos, e são capítulos para resolver questões, algumas questões que havia e que acontecia em Éfeso e que às vezes acontecem nos dias atuais, e que Paulo é categórico em trazer esta explanação para nós outros, a fim de que nós não adentremos estas práticas que os helenistas, na verdade, vivenciaram, e que agora, em Cristo, eles não precisavam de mais nada disso. Os 3 últimos capítulos da carta aos Efésios, ele sai das doutrinas para as questões práticas, porque Paulo, exatamente isso, ele simplesmente, quando fala de algo doutrinário, em seguida ele vem para a questão prática. Os 3 capítulos, eles são bem práticos. Os últimos capítulos, 4, 5 e 6, eles são a praticidade que nós precisamos ter dentro da vivência cristã. E ele escreve e deixa isso bem claro para aqueles crentes que Deus está no controle do universo inteiro e que a gente não precisa de bruxaria, de magia negra, que a gente não precisa destas coisas de quimbanda, de umbanda e de tantas outras questões que muitas pessoas estão envolvidas e adentram de forma prejudicial, perdendo assim a sua comunhão com Deus, visto que Ele é o grande autor e consumador da fé, o Todo-Poderoso. Ele dá continuidade dentro do ponto 1, dentro do propósito que foi escrito a mensagem aos Efésios, que é também possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo, o passado dos cristãos, que era marcado pela imoralidade e bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo Jesus. Se percebermos bastante,
algumas pessoas acabam, na verdade, tendo um estilo de vida totalmente contraditório àquilo que Deus reserva para a vida humana, para a vida cristã. E os gregos, em especial, eles davam muita vazão à carne. Eles acreditavam que quanto mais eles pecassem, mais Deus abundaria, que era o caso dos irmãos em Roma. Né? Eles também tinham esse entendimento, porque já que o mundo helênico tinha uma influência muito grande sobre os romanos e sobre o mundo daquela época, e em especial os gregos, que tinha cultura e tinha tantas outras informações necessárias, como filosofia e tantas outras ciências, acabava, na verdade, que gerando algumas questões dificultosas e doutrinárias. Os romanos tinham esse mesmo entendimento. É tanto que Paulo escreve no capítulo 6 da igreja em Roma, e dizendo para eles que eles jamais poderiam colocar os seus corpos mortais, os seus membros, para continuar na prática da imoralidade, da indecência e de tantas outras coisas abusivas, mas que agora esses membros deveriam ser colocados para o serviço do Senhor e para serem exemplos e para ser testemunha verdadeiramente da transformação e do poder de Deus em suas respectivas vidas. Então Paulo, ele vai escrever exatamente no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 10, e vai explicar e vai trazer para todos os irmãos, para que eles possam vislumbrar que nós não precisamos mais de práticas. Eu lembro-me perfeitamente de práticas ruins, de práticas como essas, como imoralidade, bebedeiras, glutonarias e tantas outras coisas. Eu lembro-me de uma certa vez que eu estava na cidade de Boa Viagem e um cidadão me interpelou no centro da cidade. E ele disse o seguinte: pastor, eu só não vou ser crente porque crente não pode beber, crente não pode fumar, crente não pode isso, não pode aquilo. E eu disse: mas quem foi que disse isso para o senhor? Aí ele olhou para mim e disse: para quer dizer que pode? Eu disse: não, o problema não é que ele não possa, é que ele não precisa mais disso. Quem está em Cristo não precisa mais disso. Quem está em Cristo, Cristo nos é suficiente, Ele nos completa. Cristo, Ele traz para a nossa vida o que nós verdadeiramente precisamos para viver bem, estar bem e glorificar o seu santo e maravilhoso nome. Eu deixo João capítulo 17, do versículo 17 até o 23, para todos nós, para a nossa reflexão. Lá no 17 ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É a palavra de Deus que vai gerar a santificação, ou seja, essa santificação, ela vai ser, na verdade, vivenciada e vamos ficar sendo aperfeiçoados. Somos santos, mas santos em aperfeiçoamento, separados para uso exclusivo de Deus, mas que estamos sendo aperfeiçoados até nos tornarmos na estatura de varão perfeitos. Portanto, que possamos vivenciar estas bênçãos para a nossa vida. Destaca-se outra preocupação com a questão da unidade e da paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizados pelo plano universal da redenção para ambos. Ou seja, em Cristo não existe grego, não existe judeu, não existe gentios. Em Cristo nós somos um povo especial, nós somos únicos, nós somos o povo de Deus. Então, Paulo também destaca essa questão tão importante que havia, de repente, os judeus queriam, na verdade, sobrepujar, se achar melhor, né? Não resta dúvida que o povo judeu é o povo escolhido da promessa. Deus escolheu, é questão divina, é questão de escolha do Senhor, é o povo do Senhor. Mas, da mesma forma que ele escolheu os judeus, ele também permitiu e chamou a um povo que não havia lhe conhecido, os gentios, que somos nós. E isso deixa muito claro o profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6, um povo que nunca se achegou para ele, ele o chamou e deu também o direito de ser chamado filho de Deus, a saber os que creem no seu nome, conforme está escrito em João, capítulo 1, versículo 12, 13 e 14. Então, creiamos, continuemos dentro desta verdade para todos nós.
Finalmente, ele finaliza esse propósito sob essas premissas. Então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era a de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Então, vamos sair do propósito para a mensagem propriamente dita, que é o subtópico 2 desse terceiro ponto, propósito e mensagem, que é o ponto para o qual nós estamos aqui a finalizar. A mensagem diz assim: a mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, o corpo. Assim podemos classificar os desdobramentos desse assunto nos seguintes eixos temáticos. Vamos compreender uma coisa importante, que a condição para ser corpo de Cristo é nascer de novo. Você só torna-se corpo de Cristo quando o novo nascimento acontece, ocorre na sua vida. Novo nascimento é novo pensar, novo agir, novo falar. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então, eu não vivo mais com práticas pecaminosas. Eu vivo agora para Deus, transformado, redimido, salvo. O meu estilo de vida é um estilo pautado nas Escrituras, é um estilo que glorifica ao Senhor, é um estilo que bendiz o nome do Senhor. Cristo, a cabeça, e eu, como igreja, eu sou o corpo, faço parte do corpo, né? Conforme declara o hino do grupo Logos, né? Que diz: eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dai-me mais graça, dai-me mais graça. Esta é a mensagem. Glória seja dada ao nome do Senhor por este cântico de louvor do grupo Logos. Então, os seguintes eixos temáticos dos desdobramentos dos assuntos da carta é que, em primeiro lugar, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Cristo. Em segundo lugar, a atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência de salvação. Em terceiro lugar, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Em quarto lugar, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Em quinto lugar, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. Então, os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, eu não vou pormenorizar todos estes eixos temáticos, porque ao longo dos ensinamentos da revista, nós vamos ter exatamente todos esses desdobramentos cada vez melhor explicados e falados de forma que cheguemos a um denominador comum e estejamos inteirados cada vez mais acerca destas verdades explanadas nos Escritos Sagrados. Portanto, nós finalizamos esse terceiro ponto com as seguintes palavras: a epístola contém uma combinação de doutrina, de fé, de prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Então, é exatamente isso. O Senhor Jesus fez e espera que agora nós façamos o que Ele fez. Que a gente viva pela fé, que entendamos que a graça, esse favor imerecido é a salvação, e que a gente viva em paz, esteja em paz, que é o resultado desta graça, e que a gente possa realmente viver dentro de parâmetros bíblicos, na santificação, ou seja, que somos de uso exclusivo para Ele, mas que estamos sendo aperfeiçoados a partir do momento em que participamos do corpo de Cristo. E estamos sempre aprendendo, crescendo, nos fortalecendo, e assim vamos alcançando a estatura de varão perfeito. Nós finalizamos a lição de número 1 do
nosso segundo trimestre, que tem como tema a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Concluindo essa lição de número 1, dizendo que esta epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecidos que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja. Então, queridos, o que nós precisamos, na verdade, compreender e que esta carta, na verdade, vai nos orientar é que precisamos batalhar contra as forças das trevas, porque elas estão aí, elas continuam querendo nos levar a um estreito ou a nos achatar. Mas nunca esqueça que as portas do inferno nunca poderão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e que seja edificado pela palavra do Senhor, desde agora e sempre. Amém.